Boa noite. É, eu sou pedagoga, né? O João pediu para fazer esse convite, né? De estar ministrando a pedagogia cristã. E a gente hoje vai ministrar sobre esse assunto. Não exatamente a pedagogia cristã, né? Ele pediu para que eu falasse sobre a pedagogia cristã. Tá tudo certo aí? Ah, tá. Ah, dá para você ver lá, né? Então, a gente hoje vai ministrar essa aula sobre isso. Aí eu botei aqui no quadro algumas coisas que vai servir para ter uma noção, né? Para a gente ter um suporte de entendimento. Aí a gente está falando sobre a pedagogia cristã, só que a gente vai. Pode entrar. Boa noite. Boa noite, pastor Sandro. A história da educação. Então, para mim falar de pedagogia cristã, eu vou falar da história da educação. Por quê? Porque na história da educação, na história brasileira, nós teve muitas rupturas, muitas que ficou muito quebrado. Por quê? Porque a gente veio de uma ideologia lá do quê? Dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, já tinha aqui pessoas que eram os indígenas, né? E eles já tinham um modo de se educar. Eles se educavam através da natureza, eles tinham essa compreensão da natureza, eles cultivavam as cores mediante as fases da lua. E quando os portugueses chegaram aqui, veio com muito marcante, veio muito forte, não respeitaram muita coisa, né? Aí eu fiz um textinho aqui rápido, depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar no grupo, para vocês terem como base de apoio mesmo. A educação no Brasil é uma educação complexa, ela evoluiu em rupturas marcantes e nítidas. A primeira grande ruptura deu-se com a chegada dos portugueses. E assim a citar, os portugueses trouxeram um modelo de educação muito próprio da Europa. Por quê? Porque lá na Europa já tinha isso muito fundamentado, né? Isso a educação já acontecia, já era algo assim que era muito forte lá. Exemplos eram de famílias ricas, tinha muito acesso a livros, biblioteca, isso já existia. E quando a gente chegou aqui, isso era muito cru. Sim, desculpa quem está em casa, que houve um barulhinho aqui. Aí, e o que quer dizer que a população que aqui tinha, né, que já existia, teve que introduzir nesses métodos, ele teve que se acomodar nesses métodos europeus que vinham de fora, que vinham de longe. Era uma realidade muito diferente do que os indígenas viviam aqui. Então, já a educação nossa já começou com essa ruptura, com esse corte aqui. Aí o pastor Gustavo está me orientando e eu falei, cara, se eu ficar muito na educação, história da educação, a gente não vai dar tempo de falar o que a gente necessita, que é a pedagogia cristã, que no caso, vocês vão ser educadores de outras pessoas. Vão ser de crianças, vão ser de adultos. Eu não sei quem vocês irão ministrar, mas eu sei que é um futuro muito próximo. Então, vocês se adaptar a isso para outras realidades, porque a nossa educação tem várias realidades. Tem a educação infantil, a fundamental, tem a educação especial, e cada uma delas a gente tem que se adaptar ao aluno. Não é o aluno que se adapta a gente que tem que se adaptar a eles de uma forma em que haja um contexto, né? Que haja uma aprendizagem entre os dois. Entre, não tirando essa autoridade do professor, cara, eu quero deixar isso bem claro, porque a pedagogia ela vem de uma história em que é a filosofia e a pedagogia. Aí eram os filósofos quem mandava aqui, quem era ordenado, era a pedagogia era ordenada por uma filosofia. Aí passou, aí a pedagogia e a antropologia. Aí a pedagogia, a antropologia, o ser, o indivíduo, quem ele foi. Aí agora não, a pedagogia e a sociologia. Quem é esse ser na sociedade? Muito preocupado com que essa criança ou esse indivíduo vai querer ser. Aí tirou a autoridade do professor de dentro da sala de aula. Aí é isso que a pedagogia cristã vai falar para a gente que foi assim um dos piores assim fundamentos que deu para a nossa geração agora, tirando essa autoridade do professor de dentro da sala de aula.
Sim. Oi, boa noite. A gente tinha que trabalhar junto. Aí o professor não é o professor é o mediador do conteúdo. Como se ficasse assim, de uma forma bem chula, que eu vou dizer agora, o professor e o aluno fosse a mesma coisa, entende? E não é isso, o professor é autoridade, o professor tem que ser respeitado, o professor não pode também falar um conteúdo que vai afrontar esse aluno, a gente tem que perceber isso. E a pedagogia cristã se baseia muito nisso. Quem é você? Você tem que estar sempre com um fundamento. As coisas de Deus na sua vida, como elas são? Estão em primeiro lugar? Se tiver, a pedagogia cristã vai acontecer de forma muito natural. Se não, a coisa não vai rolar. Porque você depende de estar fundamentado nas coisas de Deus. E aí, vale citar que a educação praticada pelas populações indígenas não possuía marcas repressíveis no formato educacional europeu. Então, foi assim muito difícil para se adaptar a isso. Era bem complicado os indígenas ter essa formação europeia. Ele não tinha acesso a nenhuma uma estratégia, ou nenhum conteúdo assim, estratégia, tipo livros. Eles eram assim bem naturais, da natureza. Então, aí começou uma ruptura na nossa educação, que eu coloquei aqui como base. Se vocês já quiserem anotar para a gente ter uma noção, né, depois, que a educação foi uma ruptura, houve uns cortes. Os primeiros cortes foi esse. Foi o corte dos portugueses chegarem aqui, boa noite, e já terem esse modelo de educação. E aqui nessa história da educação tem muito mais conteúdo, mas se a gente ficar aqui, eu não vou conseguir dar todo o conteúdo, né? Eu sequei bem, enxuguei bastante para a gente ter tempo de falar. E aí a gente vem nessas tendências liberais e progressistas. Você não está vendo, né? Então, essas tendências liberais e tendência progressista. Aqui começa a nossa educação, aqui no Brasil. Ela é bem tendenciosa, né, assim, de políticas, né, as políticas públicas, então entra focado aqui nessas tendências liberais e progressistas. Mas quem fez essa aqui acontecer aqui no Brasil foi José Carlos Libânio. Não, aí, por exemplo, aqui. Ai, é mais ou menos. Tem 20, mais ou menos assim. Só para você ter uma noção, né? Eu não coloquei isso. É, não, mais para lá, tá, Ju? E aí, José Carlos Libânio. José Carlos Libânio é um intelectual, educador, escritor brasileiro que defende a didática e a formação dos professores. E ele defendia muito isso, como passar esse conteúdo para as crianças, para os jovens. Ele falava muito de realidade, né? Aí essas tendências tradicional, que era o uso do livro mesmo, ficar sentado lá no milho, era também bem castigado, né? É uma educação bem palmatória mesmo, obrigada, Érica. E o uso do livro era assim, incondicional aqui. E o professor era autoridade máxima nessa educação. Não tinha outro pressuposto, era ele que tinha a verdade absoluta sobre o conteúdo. Não tinha nem assim, as crianças não tinham nem o direito de perguntar, né? Eles teriam que absorver o conteúdo. Essa era a educação tradicional, que também não deixa de ser uma educação assim boa, não, que houve aqui muito respeito pelo professor. As crianças tinham um conteúdo mais amplo, que hoje, se a gente pegar, se a gente fizer um contraponto da educação tradicional que a gente tem hoje e da educação tradicional que a gente tinha alguns anos atrás, o conteúdo não bate, está muito sucinto. Por isso que as crianças têm tanta dificuldade de passar, interpretar um texto. Eu corrigi algumas provas aí da educação, da Prova Mais Brasil, não sei se vocês conhecem. Gente, é horrorizante. É deprimente.
crianças de 7, 8 anos não sabem interpretar um texto e nem fazer um cálculo simples matemático. Eu não digo de expressões numéricas, não. Eu estou falando de continhas assim, ó. Desse tipo. Não tem resultado, o resultado não bate com as operações. Quer dizer, não tem noção. Aí culpam muito o professor, né? Ah, foi o professor que não passou o conteúdo, foi... Não, é responsabilidade dos pais também de chegar em casa e fazer o dever com seus filhos. Porque se você vê alguma coisa errada no dever de casa do seu filho, você tem o direito de ir lá na escola saber o que está acontecendo. Porque essa criança não chegou aqui à toa. Isso aqui, gente, é básico. Com 6 anos, 7, a criança já tem que ter noção dessa continha. Começa com as bolinhas, né? Você, com 5 anos, né? Mais ou menos, você começa a fazer a continha de bolinha. Gente, essas crianças hoje em dia têm muito potencial. Muito potencial. Você já começa a botar as bolinhas. E aí? E aí, quanto você vai ter agora? E aí, mas aqui é um número que eu não conheço, não consigo contar. Conta as bolinhas. Mostra para a mamãe contando as bolinhas. Ah, mãe, é 5. Pronto, a criança já chegou no cálculo matemático. Ela raciocinou, pensou, desmistificou o assunto. Aí tem crianças aqui com 10 anos que não tem isso. Nas escolas públicas, né? Que aí vem uma porção de coisa, aí a diretora é convidada a saber por que não aconteceu, aí ela também diz que não teve nada lá na educação infantil, aí vai jogando para a educação infantil, é uma tristeza. Mas quem sai perdendo mesmo são as crianças. Porque uma criança, assim, a gente... Ia ser muito difícil de fazer uma prova, né? De chegar numa prova de marinha, de aeronáutica, se não tem os conteúdos básicos aqui. Porque isso aqui é muito básico. Aí essas crianças estão aqui para a gente. Tá para você, para a Ju, para você, Érica, que vai deparar na tua mão uma criança dessa. E é para o pastor Sandro, que acho que já depara com essa realidade em algum lugar, às vezes uma escola, ou onde ele dá aula. Então, a gente vai ter que dar conta disso. E abraçar essa criança. Porque isso vai acontecer com muita frequência. Com essa pandemia, então, isso vai acontecer assim, com muita frequência. Uma criança não consegue assistir uma aula online igual vocês estão aqui. Ela levanta, ela senta, ela baixa, ela levanta, ela pergunta, ela vai, ela volta, ela não consegue se adaptar. Isso não foi para a nossa realidade nessa fase da educação. E aí, Libânio também fala de uma educação renovada, progressista. Aí ela já está saindo daquela educação tradicional, aí já ia levar para o museu, leva a criança para a biblioteca, já vai mostrando uma outra realidade. Aí tem a não diretiva, que eu vou mais ler porque é bem fundamentada, e a tecnicista, formando esse indivíduo aí para o mercado de trabalho. Aí as igrejas também vêm com isso bem forte. Algumas igrejas dão muito curso para preparar esse indivíduo que não conseguiu esse fundamento aqui para o mercado de trabalho. Que o indivíduo precisa do trabalho, precisa de se sustentar. E a educação foi muito forte nesse momento aqui. Tecnicista é técnico, aí forma muito essa criança para o mercado de trabalho, esse jovem para o mercado de trabalho. Aí eu vou dar uma lida aqui, que é bem rápida. É só para vocês terem um pouco mais de base, né? Às vezes, talvez esse conteúdo muita gente aqui não tenha ouvido falar, né? Que é uma pedagogia muito diretiva, muito exemplificada. Mas tem pessoas que trabalham em escola, que estão... Isso já é bem comum, né? José Carlos Liboni é um criador do termo pedagogia crítico-social dos conteúdos. O que isso quer dizer? Ele criticava os conteúdos. Para que esse conteúdo? Para essa educação, para essa pessoa, para essa criança, para esse indivíduo. Tem como linkar essa aprendizagem? Você está falando de que realidade? Aí ele estava fomentando muito sobre isso. Os pensamentos relacionados à teoria da educação, à didática, à formação dos professores, a aprendizagem, a organização e a gestão da escola. Ele defende a escola acessível para todos, preparar o aluno para o mundo.
Aí ele chega aqui nessa progressista aqui, aí se depara com alguns filósofos que não concordam com ele, mas mesmo assim ele continua. Ele quer que a educação tenha a realidade do aluno. Por exemplo, na escolinha, para a gente, está sendo, para mim, então, está sendo assim, apaixonante, porque eles irem no mercado, eles, não sei se vocês viram o vídeo, eles foram no mercado, eles compraram a batata, a gente deu dinheiro. Então, eles tiveram uma forma de aprender muito concreta, né? Eles foram, é diferente de ir no mercado com a mãe. Eles foram no mercado, eles viram as sessões do mercado, eles lidaram com dinheiro, com os números. Lembro que o Miguel passou e falou, nossa, que número grande é esse? Eu falei, é o número do mercado, é o endereço do mercado. Então, eles começam a visualizar o que está em volta desse mundo aí, dessa leitura de mundo. Eu acho muito interessante quando os pais participam disso, levando os filhos ao cinema, levando os filhos ao museu, que lendo a Bíblia, muito lendo a Bíblia, porque ali está, acho que está toda a resposta, né, que a gente precisa. Que quando a gente sai da maternidade, não tem um livro dizendo como criar um filho, né? Ali a gente vai aprendendo. E aí as tendências liberais também. Essa, essa daqui que a gente está falando agora. Aí, segundo Libânia, a pedagogia liberal é uma manifestação própria desse tipo de sociedade. A educação brasileira tem sido marcada por várias liberais, nas suas formas, ora conservadora, ora renovada e ora tecnicista. Então, a gente fica oscilando aqui. Uma hora a gente acha que é progressista, que a gente tem que sair, fazer, pensar no aluno. Aí, outra hora, a sociedade está pensando uma outra coisa, que está falando da não diretiva. Ela está tentando impor esse conteúdo, sabe? Que aí vem as provas de seleção. Prova de seleção. Quem vai passar? Aí você dando a estudar um conteúdo que você nem sabe qual é. Você só está estudando para aquela prova. É algo que é muito passageiro. E depois ela oscila aqui para formar esse indivíduo aqui para o mercado de trabalho. Aí dá muitos cursos. Eu fico mais motor, sabe? Aquele aluno que só sabe fazer aquilo, é aquela educação muito formativa. Ela só tem um objetivo, formar aquele cara para o mercado de trabalho. Eu acho. Não, isso oscila com o modelo de sociedade. A gente oscila aí por modelo de sociedade, de quem esse indivíduo quer, entendeu? Aí as políticas públicas entram aqui de sola nisso, sabe? Aí começa a introduzir isso lá nas escolas públicas e começa o patamar. E depois isso é um sopro para as escolas particulares. Mas isso aqui vem mais lá na FATEC, isso aqui entra de sola, ela é o top, né? É o ramo que ela mais vai focar em formar o indivíduo no mercado de trabalho. Isso é a meta das escolas tecnicistas, formar o aluno para o mercado de trabalho. Mas é um aluno assim que não tem muito conteúdo para falar, para se expressar. Ele é tecnicista. E aí o Libani faz uma crítica que só é para o mercado de trabalho. A gente precisa pensar nesse indivíduo como todo, né? E não como mecânico, digamos assim. Sinais, Sim, aham. Depende do. Não, não. Sim. Uhum. Sim, sim. Sim. É. Tá perdendo tempo.
É, por isso que eu falo para você que eles oscilam com o modelo de sociedade, sabe? Eles ficam oscilando aqui, ó. Esse modelo de sociedade. Quem está falando agora? Que é muito de tendências políticas, sabe? Muito de tendências políticas. Por exemplo, quem defende o construtivismo é Piaget. Piaget fala de da fase de desenvolvimento da criança. Cada fase tem um desenvolvimento. Mas Piaget é ateu, cara. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Mas as fases dele, eu acho que a gente tem que saber, Léo. Só não acho que é para a gente ficar postando as coisas de Piaget. Mas a gente tem que saber, é uma leitura que a gente precisa saber. Só que construtivismo, Léo, aqui no Brasil ficou muito solto. É maneiro demais. Mas ficou assim, a criança vai lá, sabe matemática, ela não quer, vai lá e planta uma árvore. Aí ela vai lá, faz outra coisa. Ficou solto. E isso é horrível para uma sociedade. Não tem regra. Isso. Você faz o que você quiser. Não tem uniforme no construtivismo. Você pode ir com a roupa que você quiser, porque você é um indivíduo. Você faz o que você quiser, porque você tem liberdade. Não. Aí eu fui visitar uma escola, tem um ano atrás. É uma escola bem conceituada aqui em Niterói, que ela foi me falando logo de gênero. Aqui só tem um banheiro. Eu falei, sei. Uhum. A gente aqui dá muita liberdade para o aluno, ele faz o que ele quiser, entre aspas, mas tem que ter um conceito. Aqui, na hora que ele quer aprender matemática, ele vai para o Tangram. Aí, na hora que ele quer aprender ciência, ele pode ir lá na horta aprender ciência. Eu falei, cara, fica solta. Não, tem uma grade, mas o aluno segue o que quiser. Você tem liberdade. Não precisa vir de uniforme. Você é bem livre. Não, é aprovação de conteúdo do aluno. O aluno é um número na escola. Eu falei, nossa, que educação é essa, meu Deus? Eu fiquei horrorizada. No construtivismo. É uma teoria, a teoria de Piaget. Mas, Érica, eu acho que a gente tem que ler Piaget. Eu vou falar dele. Só que a gente tem que se atentar em que a gente quer de Piaget. A gente pode falar de Piaget falando de Jesus, que aos 2 anos a gente trabalha com isso, com os 3 anos a gente trabalha com isso. Mas a gente nem pode falar de Piaget, porque o melhor pedagogo, gente, foi Jesus. Oi, pastor. Pastor, eu só estou tremelicando todo com você aqui. Ai, meu Deus, que você sabe muito, é pastor. A pedagogia cristã. Uhum. Das histórias. Uhum. Sim, sim, sim. É desse jeito mesmo. Aí, como o Gustavo está me orientando, ele achou melhor pensar, né, essa educação e depois a gente vai chegar lá sim, nessa pedagogia cristã direcionada mesmo. Aí eu queria até que vocês, sim, sim, não é laranja mecânica não, é? Aham.
e vai passando a esteira. Vamos trabalhando, então não importa se ele não aprendeu aquele conteúdo. Aquilo ele vai passar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, vai embora. E tal. E dentro dessa ideia, dessa questão renovada que você estava colocando, ele coloca já a ideia, por exemplo, do centro de utilidades do Batman, que é um centro mega diferenciado, onde ele vai tirar da cintura ali a ferramenta certa para a atividade certa. Então, a gente, dentro desse conceito, dentro da educação, pelo menos que eu vejo, é por exemplo disso que eu estava falando. Sim. O aluno vai para a aula tal porque agora ele quer matemática, agora ele quer não sei o que e tal. Eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouco, entendeu? E sendo levadas justamente por esses conceitos que a gente tem falado direto na igreja, de gênero e tantas coisas que a gente vê a sociedade girando e parando nas mesmas coisas, cara. E parando, a gente acaba fazendo um tudo e voltando nas mesmas coisas. Eu não duvido nada daqui a 10 anos a gente ter problemas piores do que na Idade Média, por exemplo. A sociedade está retrocedendo, achando que está avançando. Essa tal liberdade aí, Sandro, que estão querendo embutir, né, em toda a educação, principalmente nas escolas seculares. Quem botar uma liberdade, isso vai gerar frutos terríveis para a sociedade. Essa tal liberdade aí que você faz o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser, isso vai trazer danos terríveis para a sociedade. Agora a gente está começando a ver o broto, né? Depois a gente vai ver a árvore crescida. Morte, morte mesmo, né, Érica? Que às vezes as pessoas estão morrendo e estão sentadas. E estão morte, morte reais mesmo. Eu vejo também muito na minha família que, não, eu trabalho, ela dá tudo para a criança. É tênis, é bolsa, é celular, é brinquedo. E ele não quer isso, Érica. De fato, ele quer que a mãe sente do lado dele, vai estudar, que veja um filme com ele referente ao que ele não sabe. Ele está pedindo isso toda hora, só que eles não enxergam isso. Não. Não é interessante para a sociedade essas pesquisas. É bom para Botox, né? Que aí gera renda, né? É bom pesquisa de Botox, assim. Tem uma memória muito viva e a experiência viva de diversas situações como isso. Eu fico imaginando as gerações do Dudu, da Valentina, que não vai ter passado, não vai ter isso fresco. Eu fico pensando sempre no povo de Israel, conforme as gerações foram passando, que o milagre do Mar Vermelho foi o milagre dos avós. É uma coisa velha, passada. E eles vão ter que viver uma nova experiência, encontrar um novo mundo e encontrar Jesus nesse mundo, que está sendo construído agora, com esse tipo de educação, com esse tipo de aconselhamento, de direcionamento. Para eles vai ser muito mais difícil do que já está sendo para a gente agora. A gente ainda luta fazendo uma força contrária, vira meio que um cabo de guerra. Coisas a gente cede, coisas a gente não aceita. Vai ser mais difícil se nós hoje não tomarmos. Então, isso que eu ia falar, porque a igreja não está tendo um papel fundamental de falar, de confrontar. Não. Ela está sendo reprimida, né? A igreja está sendo reprimida. Porque você vai falar, você já está errado. Só de você participar, você E a bitolação, e depois você. Nossa, você estudou para isso? Né? Muito preconceituoso. Muito preconceituoso. Eu tiro assim, pela minha filha, né? Que o meu marido todo dia põe ela para dormir, sabe? E isso se tornou um hábito para ela tão frequente. Pai, vamos! Porque ele fala que ela é top, que ela vai conseguir tudo. Pode contar com o papai, com a mamãe. Eu tô aqui para te ajudar. E ela tem uma autoestima, que isso facilita a aprendizagem. Isso você deixa você com base para poder, cara, o que é ruim, meu pai me disse, o que é bom, eu sei o que é. Então, aí chamaram ela de gordinha ali no tatame, né?
Ela, pô, eu falei, quem foi, cara, que chamou ela de gordinha? Fiquei possessa. Ela, mãe, eu tô ótima, minha autoestima tá em dia, o problema foi deles. O problema tá com eles, cara. Eu ri muito, cara. Eu acho o máximo a Laís, cara. Tá, a autoestima está em dia porque foi nutrida, Érica. Entendeu? Como estratégia. Não. Sim. Porque tudo nos leva a achar que isso é normal e que você que acha que aquilo ali é errado, você que está errado. Existe uma ditadura contra você. Vou além. Você tem que aceitar tudo. Vou além. Como um Deus que criou o livre-arbítrio não me deixa viver dessa forma. Se ele me deu um livre-arbítrio. É isso que está sendo. Mas o intuito é matar a família, Tati. Porque você decepando a família, você acaba com uma sociedade. Mas assim, Tati, você a mostrou, tentou mostrar, não aguçou, nem que não pode ver. Você foi lá, falou, é isso. Porque se você ficar testificando, não vê não, não vê não, não vê não. Oi, capeta. Não dá, Tati. Eles não vão mais aturar isso. Eles querem saber a verdade. Sim. Não, isso não é normal, é assim, assim. Não é legal a gente ver. Acho que isso não vai trazer coisas boas. E acabou o assunto. É assim, mas se ficar, não vê não, não, não pode não. Não vai, isso vai aguçar uma curiosidade.
aí, o que aconteceu? A diretora lá, a pedagoga de lá, que ficou no lugar da diretora, que ela que era que incentivava mais isso daí, entrou no lugar lá. E eu falei, pronto, eu comecei a orar, mas falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Consegui a vaga para minha outra escola, não é uma igreja evangélica, mas é uma igreja católica, e a gente conhece a diretora, era sabe aquele católico antigo, sabe, que também não aceita, então eu falei, glória a Deus, está aí, e não, lá também não aceita, eu falei, olha aí. É a resposta, né? Sim. Escapando daqui e dali e tentando proteger os filhos, mas a base mesmo é destruir a família. Porque você destruindo a família, você destrói toda uma sociedade, Tati. Porque eles vão criar de outra forma. Você acha que os filhos de Paulo Gustavo serão criados como? Ele vai arranjar outro cara. Ele vai arranjar outro marido. E outro marido vai saber. Eles não vão ter conceito de menina, de mulher. Não vai saber isso. Porque quando o indivíduo nasce, ele já sabe que. O que ele vai ser, o que ele projeta, né? A primeira mulher do homem é a mãe. E o primeiro homem da mulher é o pai. Toda vez que a menina vai procurar um namorado, ela se espelha em alguma coisa do pai. Ele tem que ter alguma coisa. Porque senão não vai rolar. Ela fica percebendo. Tem alguma coisa do pai. Porque é que ela admira. É aquele. Então, e toda vez que. É. E a figura, né? Essa figura masculina e feminina é muito importante. Mas alguém te nutriu nesse meio tempo que não teve teu pai. Alguém te nutriu. Foi Jesus te nutrindo e teve uma figura. Não sei se foi o João ou seu marido. Alguém de figura te nutriu. Aí deu como fazer suprir. Então, Érica, tem sempre. Então, aqui, inclusive, eu atendo uma criança que me choca muito, me faz, eu até comento com o Rodrigão, o Rodrigão tá aqui, é uma bênção para mim, que ele me faz refletir muito, porque tem fotos que ele pede uma figura masculina para tirar foto. Ele não tem, ele pede alguém para tirar foto, ele necessita dessa figura masculina, ele necessita disso, isso é muito, isso preenche demais ele, por essa lacuna de não ter pai, então isso é muito preenchido, ele procura um homem para tirar foto. Para o menino é mais ainda, para os dois, é ele quem vai ver o mercado de trabalho, eu quero ser igual meu pai. Tem que ter uma figura para ser expressiva. E quando a gente não tem isso, vão ser vocês que vão ser. Então a igreja vai ter que ter esse suporte para essas pessoas que vão chegar. E vão chegar muitas, gente. Muitas mesmo. Na terça. Já tem pufada de paternidade, mas isso vai ser. Sim. Só tem duas. Isso vai chegar aqui. Sim. E a gente é que vai cuidar desses seres aí. Deu ruim, né? E era isso que a gente estava falando, dessas duas figuras tão importantes para o indivíduo, que eu até tenho exemplo, né? Eu não gosto de atender muito suicídio infantil, não é minha praia, não gosto de verdade. A Natália é minha coordenadora, eu tenho o maior respeito por ela, mas já disse de antemão que a Natália eu não quero atender, eu não gosto dessa área. Aí, terça-feira que o pastor Sandro para somar, não estava aqui. Não, suicídio mesmo, com os pulsos cortados. E aí, eu fiquei procurando João e Giza. Criança de 10 anos.
E aí eu fiquei procurando Giza, ficava procurando Rodrigão, ficava procurando Pastor Sandro, porque eu não queria isso. E Deus não está preocupado se você sabe ou não. Ele não está nem aí. Ele vai botar na frente de vocês cada tipo de pessoa. Ele, se você sabe, se você não sabe, ele vai botar. E terça-feira, na terça-feira, nem sei de qual dia, ele colocou na minha frente. E eu estava arranjando subterfúgio para não atendê-lo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Falei, pô, Deus. Aí eu senti, Deus falou, pô, eu tô aqui, vai você, vai, é você mesmo. Eu procurava a Giza estava passando mal, aí teve que fazer um exame, João acompanhou. O pastor Sandro tomou a vacina, não pôde vir. É, Charles foi para não sei aonde. Rodrigão estava lá no treino. Eu falei, caraca, sou eu. Aí a gente vai. E ali Deus capacita. E dizer que foi bom, não foi não, mas foi tranquilo, cara. Foi tranquilo, a gente conversou, conseguiu conversar. E isso se fundamentou por causa de um apelido na escola. Começou a se sentir ridicularizado, não quis aprender. Então, gente, vocês são muito base para muitas crianças, para jovens. Cuidado com os apelidos que fala, sabe? Com as coisas pejorativas. Às vezes a pessoa ri, mas por dentro, cara, aquilo tá remoendo. Então, isso levou essa criança a esse suicídio com aqueles pulsinhos cortados, e aquilo me marcou bastante. Eu nunca tinha visto, né? Tinha visto em adulto, né? Mas não em criança. E eles cortam e eles têm a tendência de não cortar certo, então não pega nessa veia que ele corta para baixo. Aí aqui, como está mais fundo, o corte vai mais profundo. Então a gente. Vocês vão encontrar com isso daí, nós, né? Vamos encontrar com esse tipo de pessoa aí. Vamos estar aqui preparados para poder abraçar, orientar, ir na escola, falar que esse indivíduo não consegue aprender porque está traumatizado, por causa dessas oscilações aqui da sociedade, ó. E aqui você tem que ser perfeito, tá? Para o mercado de trabalho. Você tem que ser mecânico mesmo. Gente, me diz a hora, por favor. Eu vou até que horas, né? Eu vou até 8h20, né? Não, ela quer acabar com o sofrimento. É muito forte, eu não consigo entender. Gente, as crianças, quando são rejeitadas, oprimidas, não são amadas, elas não sabem lidar com isso. Aí como que faz isso? Um comportamento. Sim. O sofrimento momentâneo daquele momento, Juliana, é uma dor muito forte. Você não consegue superar aquilo. Você, caraca, agora eu tiro. É isso, eu quero acabar com isso. Mas ela não tem certeza de morte. Ela nem sabe esse sentimento. É insignificante a dor do corte. Eu esqueci seu nome? A dor do corte não é nada. A dor aqui dentro é muito profunda. É a dor de rejeição, é a dor do descaso, é a dor de ser ridicularizado, desmerecido. Insuportável. É, isso que foi muito bem você falar. Ela é psicóloga, a gente ela vai saber falar isso de boa. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Porque um adulto e uma criança, eu não sei. Mas assim, isso aí que você está falando, eu lembro que eu já fui casada uma outra vez, né? E eu lembro que meu ex-marido tentando me matar várias vezes. Eu não ligava, entendeu? De morrer eu não ligava. Mas eu vi um sofrimento tão grande na minha mãe, tão grande, que todas as vezes eu pensava em me matar. Mas engraçado, toda vez que eu ia, Deus, era como se Deus me segurasse de tal forma. Sabe quando você se segura assim? Era assim. Então, realmente, é uma dor tão grande que você não. É insuportável a dor, né, Tati? É uma dor que você.
Eu analiso que sim, porque é igual, eu acho que é pior, porque ela não sabe se expressar, Tati. Eu tô sentindo isso, mãe, eu tô com isso. Ela vai fechando, vai se fechando. E nessa hora, às vezes, não é nada não, não é nada não, para, vai. Sim, não tenho o que falar. Hum. Até bate na criança, fala, vai jogar fora. Mas aí, Érica, você tem uma base. Você pegou, linkou rápido. Mas quem não tem, Érica, isso se perpetua ano, porque esse menino já tenta suicídio desde os 6 anos. E não dá muita atenção, ou então não acredita que isso não é nada espiritual, não. Isso é memória familiar. O seu tio já tentou isso. Aí fica nessa oscilação. Mas você tá tendo agora o teu marido aí. Aí você imagina quanto que Satanás tem sede na Aline. Como que a gente tem que orar para essa menina? Porque ela ainda é uma menina ainda para muitas coisas, mas ela tem tanta experiência de vida que ela vai nutrindo você, e nutre eu, e nutre o outro, outro, outro. Então você vê que essas nutrições, quem dá é o Senhor mesmo, mas ele vai capacitando, enviando outras pessoas. E vocês vão ser esses daí que vão nutrir outras crianças, outras pessoas. E a gente tem que estar preparado, porque vão chegar, gente, homossexuais aqui. Vão chegar, vão chegar. Não, isso não é romântico, não, é verdade. Vão chegar sem esperança nenhuma, com uma doença, com uma síndrome, vão chegar. E a gente vai virar a cara para eles? A gente não pode fazer isso, a gente vai determinar, né, algumas coisas. Na escola vão chegar, gente, vão chegar. Muitas dessas crianças, porque a sociedade está como a Kel disse, está cada vez mais se contemplando para isso. Os casais estão tendo muitos filhos. Eles estão fazendo muita inseminação, fertilizações e estão tendo filho, alugando barriga. E isso vai chegar. E a gente.
Fobia. Esse QI mais é ótimo, né? Parabéns. E aí um dos meninos que tem lá falou, Raquel, e aí, não vai ter uma comunicação interna pra... Eu falei assim, vai, e tem que ter, eu tô lá, eu fiz um textinho bonitinho, e fiz e mandei. Aí, parabenizo os viadinhos da empresa, tipo assim, porque eles também Sei, sei. uma relação bacana, mas aí eu pensando, aí eu vim conversando com uma amiga minha que é bem cabeça aberta e também já tá inserida nesse mundo, é mais nova, geração Z, e eu explicando, poxa, esse negócio da propaganda do blogueiro que me deu maior treta, né, Z, o pessoal no... É, geração Z. É o cronológico de Pastor Sandro. A galera novinha, a galera novinha. E já tá com a mente mais aberta, né? Se for pegar a galera de mais 40, assim. E aí eu falei, poxa, deu uma treta esse negócio do Burger King. Ela, por quê? Aí eu, por quê, né? Botou as crianças pra falar sobre isso. E aí eu tentei botar a contraproposta, né? Falei, porque também tem muitos que fizeram de crianças falando, poxa, Deus errou comigo. Então vai criar uma confusão na cabeça das crianças que eu achei desnecessária na infância. Ela, é verdade. Não tem uma opinião formada. Ela foi assim, mas se é uma opção homossexual, por quê? O que que você tá vendo ali? É, eu nasci assim. Em casa tive uma discussão não, discussão sempre eu faço dos meus parentes. Por conta disso, não, porque você tem que aceitar. Olha só, eu aceito. Agora, você não vai me fazer engolir goela abaixo, que é certo. Na verdade, eu entendo, mas não concordo. Mas aí você fala que não é certo, eu vou falar que é certo, Mas pra mim não é certo. certo. É muito doido, né? Não estou julgando. São os meus princípios, né? Princípios religiosos. Não vou trocar por causa do fulano. Vou respeitar. É, você fala, meus princípios religiosos, mas então a religião, defesa da religião. Não, aí Não, mas aí não ficou assim. Aí eu falei, não vou mudar por conta de A, B ou C. Agora, a questão é o quê? Eu deixei de respeitar eles? Não, mas é porque você está julgando. Algum momento eu falei que eles, na sociedade, fulano tá errado. Não, eu falei que pra mim é errado. homofobia é errado também. Acabou, mas não conseguiu, sabe? Eles querem fazer com que você fale assim, eu estou errado. Não é sobre a sua opinião, já te diz que você é Intolerante, você é homofóbico. É porque também, tipo, agora essa Q mais, né? É LGBT e QIA mais. Esse QIA mais é tudo, né? É o cara que só aceita um dia mulher, outro dia é homem, é isso? É por esse caminho? Ah, ele não tem uma forma, ele não é. Ah, depende do dia. É, não. Uma liberdade que, cara, hoje eu gosto de homem, mas amanhã eu gosto de mulher. E se eu quiser ficar com os dois, se eu quiser ao mesmo tempo, se eu quiser ficar com a árvore, gostar, né? Daqui a pouco a sexualidade da criança tá em xeque e aí tá no Quando o Dudu nasceu, eu lembro que veio um assistente social e falou assim, Dudu era muito branquinho, agora que ele tá ficando mais bonito, ele falou assim, você acha que seu filho é o quê? É branco, é pardo, é negro, é amarelo? Você acha que seu filho é o quê? Eu olhei pra cara dela e falei, o que você acha que ele é? Olha pra ele. Aí ela, eu não sei, mãe, você tem que dizer pra eu botar aqui. É porque ela não fala que ele tá Eu falei, tá, minha filha, bota pardo, que ele fica meio a meio. Vai que ele fica branco, vai que ele fica preto. Aí eu tava falando até com o menino, eu falei assim, agora no próximo, talvez fale assim, sua filha é o quê? Gente, mas a identidade das crianças, e você põe seu nome e põe o nome social. É. Não, não, ainda não. Graças a Deus não. Você tem identidade, você vai levar seu filho para identidade, tirar a identidade. Aí você bota o nome dele e bota o nome social. Se ele quer ser Marcos ou Mariana. Ele que escolhe. Agora é assim a identidade. Você tem identidade social. Quem você quer ser?
Gente, eu estou falando de um órgão federal. Como diz Dudu, vamos falar para Jesus voltar logo, senão É, que o negócio tá feio. Gente, vamos voltar aqui. Nessa tendência aí, essas tendências libertadora e libertária e crítico social dos conteúdos, o professor é o centro do processo educativo, um dono do saber, é acentuada no ensino cultural geral, de acordo com a escola tradicional, o aluno educando atinge uma plena realização através do seu próprio esforço. Aí ele fala muito de esforço aqui. Tá, que ele tem que se esforçar, que ele tem que estudar, que ele tem que fazer o dever, que ele tem que se fundamentar mesmo no esforço. Quando vocês falarem na pressão, técnico, progressista, libertador, vocês pensam muito em esforço. Tem que se esforçar para provar que você conhece, né? Esse conteúdo. Sendo assim, as diferenças de classe social, aí entra aqui muito. A gente entra aqui muito a diferença de classe social. O aluno que pode pagar sabe muito, e aquele que não pode pagar nas escolas públicas vai ficar à mercê do Estado. Se você ir para mão de obra barata, né? Aí o dominante, o dominado, e eles vão focar bastante nas classes sociais aqui. Não são considerados como prática escolar. Não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Aqui ele vai fomentar aquela relação de conteudista. Eu embuto conteúdo, jogo conteúdo, mas eu não quero saber se ele aprendeu. Ele vai lá e que se esforce para aprender. Porque essa noção, Marcos, do público, que a gente poderia ter uma noção melhor, porque o público, cara, é para dar aula. O público é para trabalhar. Na época que eu fiz uns cursos lá, gente, o campus da UF é Sodoma e Gomorra. É menina beijando menina, é menino, é muito liberal, gente. Sim. E aí ele falava muito dessas classes sociais aqui, muito. Você vai ficar bem focado. Gente, para quem chegou tarde, só para atualizar, a matéria é pedagogia cristã. Mas eu não consigo falar de pedagogia cristã sem perpetuar pela essa história aqui, tá? Isso é só um suporte. A gente não vai ficar preso a isso, não. Os conteúdos são organizados pelo professor, a avaliação é realizada através de provas e exercícios de casa. Então, avalio a criança, o jovem, pelo que ela aprendeu. Você tirou 10, ok. Você tirou 5, o problema é seu. Vai estudar. Ela é uma técnica, é nesse nível. Aí Libânio também começa a refletir sobre essa sociedade, começa a oscilar aqui, sabe? Aí começa a ver um outro tipo de sociedade. A pedagogia, cada hora, ela oscila em uma realidade. É a antropologia, é a filosofia, é a sociologia. Depende do poder político que está em cena. A gente agora é uma pedagogia social. Quem é esse aluno? Vamos pegar ele, vamos cuidar dele, ele é o centro. Vamos lá, um colégio que dá alimento, que dá comida. Tem que cuidar, vamos cuidar desse aluno. Pode ser que daqui, não sei, a eleição é quando? Eu acho que, de repente, vem uma outra tendência aí de pedagogia. A pedagogia, ela oscila entre a antropologia, a filosofia, a sociologia. Ela não tem um parâmetro só. Ela fica oscilando, depende do poder público que está em ação. E nessa tendência liberal renovada progressista, que está aqui, que foca, né, isso aqui, esse quadrinho é só para a gente ter uma noção. Libânio também faz a prática acentuada na cultura.
Aí valoriza a cultura desse indivíduo, como desenvolvimento individual. O centro do processo educativo nessa tendência é o aluno, é o aprender fazendo. Aí ele vai falando muito de que a gente só aprende fazendo, aí ele começa a introduzir outras pessoas dentro do universo escolar, que são professores de educação física, que ele vai aprender fazendo, tem a professora culinarista, que vai aprender fazendo. Ele começa a introduzir outros cenários na educação. O Brizolão, que vem de Anísio Teixeira, que foi parceiro de Brizola, é lindo o projeto. É lindo! Maravilhoso! Essa criança entrava 8 horas, tomava banho, lanchava, aí ele tem aulas que ele tinha que ter do fundamental ou da educação infantil, ele dormia, tirava o sono é importante para renovar a aprendizagem. Sim, a biblioteca tinha professor de educação física que dava natação, professor de música, tinha atividade de ginástica, era isso, e teatro. Contemplava todo o indivíduo acadêmico, o C, né, e o C da sociedade. Aí virou-se... Infelizmente, gente, infelizmente, mas era um projeto muito lindo de Anísio Teixeira, muito legal mesmo. Se tivesse continuado, tirava muita criança aí desse mundo marginalizado. Mas, infelizmente, o roubo chegou e confundiu as teorias, né? Eles não quiseram. Um brizolão? Ah. Já tem anos, né? Mais de 20 anos. Acho que muito mais de 50 anos, né? 81 e 82, né? Nesse ano de 81 e 82. Construção de Brizolões. Gente, o projeto era maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei o que acontece que o negócio não flui. Toda a estrutura, gente, tinha biblioteca, tinha laboratório e ainda tinha um caseiro que zelava pelo espaço. Sim, era rápida, era por encaixe, né? Cara, vocês se zoam muito. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Vamos lá. Aí, Libânio também fala dessa prática aí do aluno, né? Aí, estimulando a aprendizagem com jogos. Bota muitos jogos aqui para essa criança aprender melhor. Eu amo os jogos, eu defendo muito. A criança não está brincando à toa, tem uma aprendizagem acontecendo ali de forma diferenciada. E os autores também que defendem essa tendência aqui é Sócrates. Aí Sócrates dessola aqui que a gente tinha que aprender olhando mais para o indivíduo. Esse indivíduo tinha que ser o centro das atenções e não o que você aprendeu, dando uma liberdade a esse indivíduo. Qual a diferença entre o parâmetro libertador e libertário? Então, a libertadora, ela entra aqui que ela quer libertar esse indivíduo. O indivíduo pode falar, ele pode citar. Um professor fica meio acanhado de citar esse aluno. Aí aqui não, aqui o aluno já é o centro, né? Ele é o centro da aprendizagem. Você introduz jogos, livro aqui para ele aprender melhor.
Aí tem essa crítica aqui dos conteúdos. Aí faz uma crítica. Que indivíduo é esse que você está depositando tanto conteúdo? Será que ele sabe o que é isso? Na realidade dele, você vai falar de alimentação se ele não tem comida em casa? Como que você vai falar disso? Aí ele está tentando pegar aqui dessa parte social do indivíduo. É. No ano passado, né? Não, mas tem sido assim já tem alguns anos. Não pode, a criança não pode repetir, sabendo ou não sabendo. Não repete. Você passa a criança e no próximo ano se preocupa em dar o. O conteúdo passado que ela não aprendeu. E a alfabetização, ela pode ser alfabetizada até no 5º ano. Ela pode ser alfabetizada até no 5º ano, porque a alfabetização para as políticas públicas do Estado é que você vai aprendendo a cada ano você aprende isso. Aí a gente vai para um colégio particular, a criança já sai do 5º ano toda fomentada, com disciplina geometria. Ela consegue já fazer isso, ela faz uma citação, aí não dá para competir, cara. Aí joga todo mundo aí no Enem, aí quem vai passar? Amém. Mas ela estudou, né, Érica? Ela estudou, tenho certeza que ela estudou. Foi Jesus orando, né? Mas ela estudou, né? Sim. Quando eu falei com a Aline, né? A Aline, eu quero montar uma alfabetização. Eu falei assim, pô, eu amo alfabetização. Alfabetização é minha praia, amo de verdade. É o alicerce da criança. Se for mal alfabetizado, cara, isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Não adianta. E aí você vai ter, aí Deus vai ter que ser trabalha mais, porque vai ter que correr atrás disso, gente. Isso é muito claro. A gente no reforço aqui tem crianças que estão no 4º ano, não sabem interpretar texto, gente. Não sabe escrever. Leandro, isso me dá muita dor. É muito triste. Muito triste, muito triste. E aquilo te remói, né? Fala, caramba, como é que... Para mim é muito difícil lidar com isso, porque a gente é um garoto de 11 anos que escreve jeito com G, né? Aí vai lá e escreve na prova com J, com G, e ele diz que tá certo. Eu falei, caramba, sério mesmo? Não, meu professor ensinou assim. Eu falei, não foi, você viu isso em algum lugar, porque não tem leitura. Porque não tem tem que comprar livrinho para os filhos ler de R$1, gente, coisa pequena. Que seja o gibi da Mônica, mas precisa ter leitura. Que leia a Bíblia, sim, sim. Sim, criança gosta. Tem que ter um atrativo, né? Até às vezes uma receita que a mãe coloca na geladeira, aquilo vai despertando. Mas, cara, a saída da mulher para o mercado de trabalho trouxe muitos danos para a criança. Que coisa linda, né? Isso. A saída da mulher para o mercado de trabalho trouxe muitos danos para a criança, para a família, né? Porque esse era um papel muito da mulher. O homem era o provedor do feminino, né? Sim, o feminismo trouxe isso. Não, seja igual ao homem. Sei o quê? Compete. Vai lá, compete com ele. Paga a conta. Mostra quem você é. Então, isso foi trazendo danos terríveis.
muitos danos ruins. Não tem força, não, a mulher não tem força. Meu marido tem uma loja, né? Sim, eu fiquei perplexa, porque a gente tem uma loja, né? E é de tinta, tinta é pesado, cara. Tinta não é leve, não. E chegou duas meninas, casal, né? Um casal de meninas, acho que é isso que chama, né? E ela foi e pediu, falou, pode deixar que eu levo. Aí eu, ui, ui. Aí foi, "Ai, alguém pode levar? Alguém pode levar? Eu não tô aguentando." Aí falou, não, pode deixar que eu levo. Aí que você fez, né? Eu fiquei pra apresentar dela, André, que não dá pra ser igual. Não dá pra ser igual. A mulher não tem essa força. Isso não dá pra mulher. É pesado pra mulher isso. Sabe? Eu acho que é pra afrontar, né? Afrontar, né? Mostrar. Gente, nossa aula chegou ao fim. Eu queria pedir ao pastor Sandro para orar, que eu estava aqui bem nervosa, que não é a minha praia, mas eu fui obediência ao pastor. Ai, que bom. Eu estava em obediência, o pastor pediu ao meu marido para estar aqui, ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu estou aqui em obediência ao pastor, a Deus, ao pastor e ao meu marido. Então, eu achei que quando eu falei isso pro pastor, aí o pastor Gustavo falou, então tá tudo certo, já deu certo. Então, eu vi com essa obediência. Eu queria que o pastor Sandro orasse para o término da aula. Jesus, nós te agradecemos pelo conteúdo que foi passado aqui, Senhor. E todos os temas que o Senhor trouxe à tona. Nada foi à toa, nada foi por acaso. A André, ela foi um instrumento, Pai, nas suas mãos hoje, Senhor. A gente te agradece, Pai, pela vida dela. Pede que o Senhor tire todo o nervosismo, que eu possa capacitar a sua filha, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que todo esse módulo seja uma bênção, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos ministérios,